Olá pessoal, a gente vai retomar aqui a nossa série Controle de Hemorragias, dessa vez falando aí sobre planejamento e resposta. Meu nome é Roger Roncone. Lembrando que esse material foi feito idealmente para que você visualize aí na posição paisagem, ok? Nosso tema é trabalhar aqui planejamento e resposta sobre trauma aplicado ao controle de hemorragias. Algumas coisas já foram trabalhadas anteriormente e nesse daqui a gente só vai acrescentar um pouco mais de informação aí. Esse slide eu utilizei já em vídeos anteriores, né, em que eu comentei sobre a aplicabilidade do que a gente chama aqui de segurança em zonas, né, ou zonas de segurança, dentro do que a área de segurança como um todo compreende. Então a gente pode aplicar esse conceito em diversas situações do que eu chamo aqui de segurança, né? E foi comentado também que em situações como principalmente atiradores ativos, em ocorrências de múltiplas vítimas, a gente tem situações que na maioria das vezes nós temos que considerar que não dá para resolver o problema, né? A gente tem que considerar, por exemplo, que não tem como ficar sem vítimas, ou que a gente não vá ter algum óbito na ocorrência. Mas quando a gente pensa em atenuar os impactos, reduzir os problemas, né, causados ou o número de vítimas, isso daqui já é um resultado positivo da nossa atividade, seja ela de prevenção ou de resposta. Eu utilizo alguns termos específicos, e aí você pausa o vídeo aí para dar uma verificada, dentro dos treinamentos que eu desenvolvo. Eu costumo chamar de primeiros socorros uma coisa voltada para o leigo. Então, eu chamo de primeiros socorros aquela atividade feita por qualquer pessoa, ou então feita até mesmo por um profissional na falta de recurso. Exemplo, um profissional de APH que de repente está no banco, está numa atividade diária, né? Eu chamo de APH um atendimento profissional. E nesse caso aqui de atendimento profissional, me refiro a ter aqui um operador específico para esse tipo de atendimento, seja ele em APH convencional ou tático. No caso do tático, a gente tem o médico de combate, um profissional médico, por exemplo, que também é operador acompanhando a ocorrência, ou então um socorrista tático na situação. E aqui a gente tem recurso, né? Supõe-se que há pelo menos algum tipo de material empregado aqui. Eu chamo de resgate e trazer de volta a segurança, qualquer coisa. Então, basicamente, poderia ser resgate de corpos, resgate de materiais, animais ou pessoas. O termo medicina tática, eu não gosto muito dessa expressão aqui, porque no Brasil a gente tem uma caracterização aqui que a gente está falando de profissional médico, né? E isso não é uma verdade. Mas é importante que o pessoal que não é da área da saúde entenda a aplicabilidade de outros termos como suporte básico e suporte avançado de vida. Porque infelizmente a gente tem aqui no Brasil alguns instrutores e participantes de treinamentos desenvolvendo com essas pessoas procedimentos que no Brasil só podem ser feitos por médicos. E aí a gente tem um problema de adequação de protocolos e adequação de realidades, né? Mas enfim, isso aqui é assunto para outra situação. Agora, quando eu me referi todas as vezes sobre a PH em combate ou a PH de combate, o que eu quero dizer é que a PH em combate está durante o confronto. Okay? Então, se eu falo que a PH em combate, eu estou me referindo a situações de atendimento ou de condutas durante o confronto. Então, nesse tipo de situação aqui, os operadores que estão fazendo treinamento utilizam de arma de fogo ou pelo menos de simulações. Uma referência bastante importante que se adequa a isso daqui é o próprio TC3 ou TCCC ou TCCC. Né? E no caso do APH de combate, eu me refiro a uma situação após confronto. E eu estou me referindo aqui a um atendimento, por exemplo, que se assemelha bastante com características de TCC e que a gente faz para o público civil. Tá? O que a gente tem observado, né? Eu vi um treinamento que tinha um monte de bombeiro civil fazendo treinamento e aí os caras estavam com uniforme de bombeiro civil, usando escudo balístico e arma longa. E assim, na moral, cara, uma coisa não combina com a outra. Não dá pra colocar um cara do SAMU usando arma de fogo pra fazer um treinamento assim, porque ele não usa arma de fogo no seu trabalho. Então, isso é um problema de adaptação, tá? Esse tipo de profissional tinha que fazer um treinamento assim, um treinamento voltado ao atendimento das vítimas e não à resposta de segurança, empregando armamento e tiro
nessas condições, mas isso também não é assunto para agora. Eu já mostrei o que eu chamo de plano de prevenção e de plano de resposta, né? Plano de prevenção basicamente significa evitar que alguma coisa aconteça, e o plano de resposta significa responder aquele problema. Então a gente também pode chamar isso aqui de plano A e isso aqui de plano B. No caso do plano A, a gente tem a antigamente chamada de matriz de Haydon, que se utiliza dos termos pré-evento, evento e pós-evento. Isso daqui é chamado de fases do trauma. Tá? Qual que é a ideia de aplicabilidade dessas duas situações aqui? Basicamente, se a gente fosse pensar aqui, por exemplo, num policial militar, tá? Pré-evento e evento significam prevenção e o evento significa resposta. No caso do pré-evento, a gente tem que pensar aqui em tudo que possa evitar acontecer aquele trauma ou aquela lesão, né? Então, a gente faz todas as atividades de prevenção. Com relação ao evento, que a gente está falando da ocorrência, suponha um ferimento por arma de fogo, por exemplo, no policial, a gente pensa em prevenção ainda, em como a gente pode reduzir o impacto disso. Aqui entraria, por exemplo, o uso de proteção balística. O fato do cara estar usando uma proteção balística é uma prevenção que está pensando que naquela ocorrência da lesão com ferimento por arma de fogo, aquela proteção balística possa evitar a lesão ou mesmo evitar o impacto que essa lesão possa causar no operador. Tá? A gente utiliza isso aqui em outras áreas, para bombeiro, para profissionais de segurança, brigadista, técnico de segurança do trabalho, saúde do trabalhador, para muitas áreas dentro do âmbito geral da segurança. E aqui eu já comentei também do emprego dessa expressão, pronto emprego, né, onde eu tenho um objeto ou uma situação que precisa ser empregada ali de maneira rápida, fácil e eficiente. E aí eu citei o extintor de incêndio, arma de fogo para defesa e torniquete tático, por exemplo. A ideia disso daqui é falar que existem algumas condutas e alguns equipamentos que precisam ser disponibilizados de maneira eficiente, né? O que não é o caso dessa imagem aqui, nessa representação. Tá? Infelizmente aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de ter desfibrilador, e quando tem o desfibrilador tem essa deficiência, o desfibrilador está trancado em algum lugar onde poucas pessoas sabem como usa e poucas pessoas sabem onde buscá-lo, né? E lembrando que no caso do desfibrilador externo automático a gente tem 5 minutos ali de janela de efetividade maior para a aplicação do equipamento. Então não faz sentido. É aquela história que eu contei da professora e da arma de defesa guardada dentro do armário com cadeado, né? É o mesmo esquema. Então, entenda a aplicabilidade das fases de pré-evento, evento e pós-evento como uma forma de planejamento dentro das situações de atendimento ao trauma. Então, a gente trabalha uma questão preventiva. Na parte preventiva, eu assumo aqui que eu quero evitar a ocorrência do problema, né, daquele agravo, daquela situação traumática. Durante a questão de evento, a gente faz uma prevenção sobre o impacto, então ali a gente coloca os equipamentos mais adequados, a disponibilidade, o treinamento, ali entra os IFACs, entra os MFACs, entram os extintores de incêndio, entra EPI, todas aquelas características. Agora, no pós-evento, a gente tem que pensar na resposta. Então, aqui na resposta, a gente tem que pensar, por exemplo, em como reagir àquela ocorrência. Quando a gente está falando de trauma, seria em como reagir ao trauma, né? Que tipo de manejo a gente vai fazer, o controle de hemorragias, de repente uma prevenção de pneumotórax, de lesão ali no tórax, né? Um cuidado específico com tórax, cabeça, abdômen, e essas pessoas precisam saber responder. Só que essa resposta aqui não se refere só a primeiros socorros, ela se refere também a uma remoção. E aí a gente tem alguns problemas porque, dependendo do público e dependendo do tipo de atividade, a gente tem diferenças, né, nesse planejamento. E a gente vai falar disso no vídeo aí na sequência. Esse planejamento de resposta aqui, ele tem que ser personalizado. Não existe uma receita, ok? Esse planejamento de resposta, assim como o planejamento de prevenção, o de resposta é pior, ele tem que ser personalizado ao tipo de pessoa, equipe, operador, operação, ao tipo de ambiente, cenário, disponibilidade de recursos humanos e materiais. Então, às vezes, a gente tem uma equipe, pensando em operações, a gente pode ter uma equipe
e que para cada tipo de operação ela precisa ter um plano de resposta, que envolve, por exemplo, inclusive trajeto para o hospital, né? Hospital de referência, formas de evacuação. Então, é importante entender que plano de resposta aqui é extremamente importante, é fundamental para a área de emergência, seja ela em qual esfera for da segurança, mas ela precisa ter um caráter de personalização. Tá? Isso aqui tem que ser bem direcionado para o que aquele operador, aquela equipe vai fazer. Então eu vou ficando por aqui, a gente vai se encontrar no próximo vídeo para continuar essa ideia sobre planos de prevenção e de resposta. Valeu, até mais.